Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro, ministros e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, visitaram a região. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Belo Horizonte por volta de 9h30 da manhã. Cumprimentou autoridades e de helicóptero ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobrevoou a área atingida. Depois, o presidente fez uma breve reunião com técnicos e ministros que estão na região e retornou a Brasília sem falar com jornalistas. O governador de Minas, Romeu Zema, decretou luto oficial de 3 dias e estado de calamidade pública em Brumadinho, o que permite a liberação mais rápida de verbas do governo federal. O governador falou de punição dos responsáveis e de revisão de leis. Essa barragem que rompeu, ela era uma barragem inativa há anos, que não recebia mais nenhum tipo de material, o que é muito preocupante. Então vai ser necessário rever protocolos, porque não podemos ficar sujeitos a que esse tipo de coisa ocorra novamente. Os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente. Todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que chegou a defender a simplificação das licenças ambientais, hoje falou em aperfeiçoar a atuação dos órgãos de fiscalização. Nunca houve nenhum projeto de afrouxamento de fiscalização. Ao contrário, o que nós demonstramos hoje através da atuação do IBAMA é que a fiscalização e a atuação do órgão ambiental ela é rigorosa e rápida. O que nós precisamos ter, e isso é uma questão não para este caso que não se aplica, mas para o Brasil, é foco na atuação. O ministro de Minas e Energia disse que o governo começou a analisar os laudos que atestavam a segurança da barragem. As informações que nós temos, tanto dos órgãos reguladores, também dos órgãos de fiscalização, é de que toda a documentação estava regular. E agora vamos iniciar uma averiguação para saber o que levou a esse desastre. No início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Brasília e, em frente ao Palácio da Alvorada, conversou com turistas e deu uma rápida entrevista. A tragédia, devemos trabalhar para evitar que novas aconteçam. O governo federal, bem como o governo estadual, tomaram todas as providências de imediato para ajudar a minimizar a dor dos familiares. Daqui para frente o trabalho é basicamente busca de desaparecidos. Infelizmente, pode aumentar muito o número de mortes. O presidente foi questionado se é preciso mais fiscalização. Tudo é importante, ok? Tudo é importante, vamos tomar providência. Mais tarde, a presidência da República divulgou nota com um relato da visita do presidente. Ele disse que vai disponibilizar recursos humanos, financeiros e tecnológicos para apoiar o estado de Minas Gerais, adotar todas as medidas necessárias para que tragédias como essa não se repitam e não fiquem impunes. E disse que aceitou a ajuda oferecida pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para a busca dos desaparecidos. O Conselho Nacional do Ministério Público colocou à disposição do Gabinete de Crise o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos e foi criado o endereço de e-mail para que as informações sejam incluídas no sistema. A presidente do Conselho, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também foi a Brumadinho. Ela disse que é preciso aprimorar os procedimentos que garantem a segurança das barragens. Nós sabemos que há um protocolo científico que garante a segurança das barragens, mas sabemos também que é preciso aprimorar esse protocolo científico porque ele tem falhado. Só o estado de Minas Gerais tem quase 700 barragens que estão classificadas em razão do risco de rompimento. E é preciso garantir que este risco seja realmente baixo e que as informações sobre isso sejam confiáveis. Eu quero reiterar, portanto, o compromisso do Ministério Público Brasileiro de continuar atuando firmemente para que os riscos possam ser realmente prevenidos
para que desastres como esse não mais ocorram. Depois de uma reunião agora à noite do gabinete de crise, o governo disse que a quantidade de desabrigados é pequena e que a grande preocupação é com o resgate das vítimas. Um avião está vindo de Israel carregado de equipamentos eletrônicos de alta tecnologia para ajudar nesse trabalho. O governo anunciou também que todas as barragens do Brasil serão submetidas a uma nova vistoria e que os protocolos de segurança serão revisados. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também falou da possibilidade de ajuda financeira às vítimas. Esse auxílio financeiro vai desde algumas prestações que podem ser adiantadas de benefícios à população, como auxílios financeiros aos governos. Quantias não estão definidas porque o Ministério da Economia não estava presente na reunião e nós dependemos dele para quantificar esse auxílio. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o rompimento da barragem. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que os responsáveis pela tragédia em Brumadinho podem pegar vários anos de prisão. Uma força-tarefa já está montada para apurar causas e responsabilidades na tragédia de Brumadinho. Várias instituições, como os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, Polícia Civil e Militar e Defensoria, vão trabalhar juntas. Diferentemente do que aconteceu logo depois da tragédia de Mariana, que matou 19 pessoas. Com isso, pretendem agilizar a responsabilização civil e criminal desse desastre. No caso de Mariana, a Samarco, dona da barragem, e a Vale do Rio Doce, uma das controladoras da empresa, chegaram a um acordo extrajudicial com o Ministério Público no ano passado para indenizar as vítimas. Segundo o MP, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais foram pagos até agora em indenizações e auxílios financeiros emergenciais. Para este advogado da área civil, a exemplo de Mariana, no caso de Brumadinho, a solução mais rápida para reparar os danos às vítimas seria um acordo extrajudicial. Uma ação no Poder Judiciário, por conta do sistema recursal, pode levar anos ou décadas para se ter um desfecho, né? Para ter um encerramento. Ao passo que na esfera extrajudicial, né? Por exemplo, por meio da mediação extrajudicial, questão de semanas ou meses pode ser resolvido. Em tragédias como as de Brumadinho e de Mariana, também há responsabilidade criminal. No caso de Mariana, 21 executivos das mineradoras envolvidas foram indiciados por homicídio doloso eventual, quando se assume o risco de provocar mortes. O processo está na Justiça Federal. Testemunhas e acusados ainda estão sendo ouvidos e até agora ninguém foi punido. Este advogado diz que no caso de uma condenação criminal, a Justiça pode considerar que a Vale foi indiferente às mortes no desastre de 2015 em Mariana, pois não teria tomado nenhuma medida para evitar novos desmoronamentos. E a responsabilidade criminal é individual. Então, todos os funcionários envolvidos, desde o presidente até alguém que não fez a manutenção correta, podem virar réus nesse processo. Focando agora nos crimes mais graves, nas penas maiores, nós poderíamos, usando o dolo eventual, falar em homicídio qualificado por asfixia dessas vítimas, e as penas para cada morte variam de 12 a 30 anos. Então, não é uma pena baixa como a pena dos crimes ambientais, é algo muito mais sério que provavelmente irá acarretar na prisão de alguns responsáveis. O Instituto Cultural Inhotim, que fica em Brumadinho, vai permanecer fechado em solidariedade às vítimas. Considerado o maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Cultural Inhotim reúne acervos de arte contemporânea e uma coleção botânica com espécies de todos os continentes. Ontem, logo depois do rompimento da barragem, o museu foi esvaziado por precaução. Ele fica às margens do rio Paraupeba, mas não foi atingido. Em nota, o Instituto diz que lamenta profundamente o desastre e se solidariza com todos os atingidos. Não há previsão de reabertura. A tragédia em Brumadinho ganhou destaque no noticiário internacional.
A tragédia em Brumadinho foi destaque nas emissoras inglesas. 300 desaparecidos no Brasil depois do rompimento de uma barragem, disse o apresentador. A reportagem descreveu a correnteza de lama e os resgates dramáticos. O canal Sky News mostrou a visita do presidente Jair Bolsonaro à região e entrevistou um geólogo que disse que acidentes assim poderiam ser evitados. A rede BBC ouviu um jornalista estrangeiro no Brasil e falou em crime ambiental. No site, a reportagem cita o governador do estado, Romeu Zema, dizendo que há pouca esperança de encontrar sobreviventes. E mostra imagens de antes e depois da ruptura da barragem. O jornal The Guardian fala em onda vermelha de rejeitos de minério e alerta para o risco de contaminação. O jornal também informa que o museu de Inhotim foi esvaziado, mas que uma pousada próxima ficou completamente destruída. A imprensa internacional lembrou, claro, a tragédia em Mariana. Em 2015, o mundo se comoveu com o pior desastre ambiental da história do nosso país. Hoje, entre novas lamentações, muita gente se perguntou: o Brasil não aprendeu a lição? O americano New York Times destaca que a mina no centro do novo acidente pertence à Vale, coproprietária da barragem que rompeu em Mariana. O francês Le Monde lembra o distrito de Bento Rodrigues, que foi varrido do mapa na época. O presidente chinês Xi Jinping se disse chocado com as imagens da devastação no Brasil. A ONU também lamentou a perda de vida e os significativos danos ao meio ambiente e alertou: uma rigorosa apuração dos fatos é esperada e será acompanhada com atenção pelos brasileiros e pela comunidade internacional. O secretário-geral da ONU também se manifestou. Antônio Guterres apresentou condolências às famílias das vítimas e ao governo brasileiro e disse que as Nações Unidas estão prontas para ajudar as autoridades brasileiras nos esforços de busca e resgate. E a tragédia em Brumadinho, claro, é um dos assuntos do Fantástico amanhã. A nossa equipe conseguiu chegar até esse local onde os rejeitos atingiram a maior parte dos trabalhadores.